Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos, estamos aqui mais uma vez no App Física, só que hoje é o nosso momento de reflexão. É importante a gente pensar um pouquinho, de vez em quando eu bato um papo com vocês escrevem mensagem para mim, aí diz assim, poxa, Marquinhos, eu tenho uma ideia sobre uma coisa, eu queria fazer tal coisa, mas eu não sei se vai dar certo, pô, eu tenho muito medo disso, as pessoas me dão opinião A, B, eu sempre acho que, poxa, aquilo ali é para alguém que é muito mais inteligente, é para alguém que tem tal ideia, é para alguém lá não sei aonde. Já notou como a gente fica pensando nesse tipo de coisa, depositando aquilo que é especial no outro? Pois é, eu queria te contar uma pequena historinha antes da gente finalizar esse bate-papo com a nossa reflexão sobre um cidadão chamado David Hume. David Hume era um cara socialmente introvertido, embora fosse altamente obstinado, foi um adolescente prodígio, entrou na Universidade de Edimburgo aos 12 anos de idade e se tornou um homem de ideias, né? Fez direito como a família queria, mas a grande dedicação dele foi a autores como Virgílio e Cícero, grandes pensadores da história da humanidade. E então ele escreveu aos 20 e poucos anos o Tratado da Natureza Humana. E esse Tratado da Natureza Humana, ele foi uma das obras mais revolucionárias da filosofia. Aí você diz assim, poxa, que fantástico, que gênio, e geralmente se atribui a genialidade ao fato dele ter entrado na universidade com os 12 anos, mas vale lembrar que esse livro que ele lançou, de primeiro momento, foi um pleno fracasso. Um pleno fracasso. Mas ele era obstinado, ele era persistente, acreditava em suas próprias ideias, não só acreditava, como as difundia sistemicamente, as defendia profundamente. Não demorou muito para a Grã-Bretanha inteira se render às ideias de Hume, e não demorou muito mais do que isso para que o mundo se rendesse às ideias de Hume. E Hume, ele tinha algumas coisas assim, muito especiais, porque a grande dedicação de Hume, né, no seu tratado, é entender o mundo como nós entendemos. O que é o que nós conhecemos? E para que isso fosse desenvolvido, para que esse processo fosse desenvolvido, ele se submeteu a inúmeras experiências cognitivas e concluiu que o verdadeiro conhecimento, ele só acontece quando você vivencia as experiências. O verdadeiro conhecimento, ele só acontece quando você vivencia as experiências. Quando você vivencia as suas experiências, não o outro. E o que fica dessa conversa que nós estamos tendo aqui a respeito de Hume, tentando chegar em nós mesmos, é que o fracasso não é um ponto final, porque Hume não se permitiu isso. É que a genialidade dele não é o fato dele ter entrado na universidade aos 12 anos, mas sim o fato de persistir com as suas ideias, difundir o seu pensamento. Hume acreditava justamente na ideia de que você só conhece o que você experimenta e vivencia profundamente. Era um racionalista, não é? Era um racionalista, mas tem uma frase de Hume que eu acho fantástica, que ele dizia o seguinte: satisfaça a sua paixão pela ciência, mas permita que a ciência seja, que a sua ciência seja humana. Um cara que escreve num tratado como esse, o Tratado da Natureza Humana, e revoluciona as ideias filosóficas, ele não fez só isso, ele revirou séculos de filosofia com esse tipo de pensamento. E como é que se chama isso? Sucesso. Porque não importa quem concorda ou quem discorda. O que importa é que tudo aquilo que ele acreditava tem um raio de influência na história da humanidade
indiscutível. Mas por quê? Porque ele era gênio? Não! Porque ele vivenciou a si mesmo, vivenciou o que acreditou, vivenciou o que pensava e difundiu tudo isso. Então, isso serve para você que está me ouvindo. Ah, mas isso às vezes requer uma grande mudança. Então mude! Não precisa ser rápido. Afinal, a direção é mais importante que a velocidade da mudança. Mas faça com que você experimente a vida nos seus sucessos e fracassos. Porque assim você vai sentir profundamente que faz parte do mundo. E o que Hume nos deixa nesse 0,01% da sua grande obra e história de vida é que a gente não deve desistir e nem esmorecer diante do fracasso. A gente não deve pensar que o outro deve dizer a gente o que nós devemos sentir, o que nós devemos ser, ou o que nós devemos acreditar. Nós devemos vivenciar nossas experiências, porque, segundo o próprio Hume, essa é a verdadeira maneira de estabelecer conhecimento e de nos conhecermos. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo, porque aqui no App Física a gente não traz somente diálogos e cálculos ou fórmulas a partir da física. A gente também tem uma visão de um prisma pessoal que vai fazer com que você pense melhor o mundo ao seu redor. Eu espero que isso tenha contribuído no seu dia. Um grande abraço, gente, e até a próxima App Reflexão. Um abraço, gente boa.